Há pouco mais de 2000 anos atrás, o próprio Deus se fez carne. A palavra de Deus diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós. E Ele veio com uma missão aqui, Ele veio com um objetivo. Nossa vida deve ter objetivos. A pessoa que não tem objetivos, não tem sonhos, não tem ideais, a vida fica sem sentido. Então nós precisamos ter objetivos, e Deus tinha um objetivo. E Ele veio a esse mundo, sabe por quê? Por sua causa. Ele veio aqui para te salvar. Ele veio aqui para poder fazer aquilo que você não poderia fazer, que é conseguir chegar aos céus. Então, naquela cruz do Calvário, Ele deu a vida dele por cada um de nós. Mas é interessante que Ele nasceu em Belém. A Bíblia conta poucos episódios dele até os 12 anos. Depois teve um período que ele ficou vivendo uma vida normal, ajudando seu pai na carpintaria, e com 30 anos ele foi batizado, se preparando para o grande ministério. Se batizou. Logo depois do batismo, ele foi tentado. Foi ao deserto, jejuou por 40 dias, por 40 noites, e ali o diabo foi e tentou ele. E ele venceu as tentações. E logo depois que ele venceu as tentações, ele começou o seu ministério. E ele começou o seu ministério agora com poder e autoridade, se dirigindo à humanidade. Quando eu digo se dirigindo à humanidade, ele estava se dirigindo a mim e a você. E ali então ele dá a primeira ordem, o primeiro mandamento. O primeiro mandamento. E eu quero que vocês abram a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 17. É o início do ministério de Jesus. E eu sempre digo, se você não aprende a obedecer desde o início, você nunca vai obedecer. Então a gente tem que obedecer desde o comecinho. Não é verdade? Então, quem achou Mateus 4,17 aí, dá um glória a Deus, um aleluia bem alto, eu quero ver. Graças a Deus, né? Tem gente procurando ainda. Mas Mateus capítulo 4, versículo 17 diz o seguinte: logo depois dele ser tentado, daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. É isso que eu quero falar nessa noite. Jesus começou a pregar, ele começou pregando o seguinte: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Vamos orar. Senhor Jesus, tudo que nós queremos é que o Teu Espírito Santo esteja agora falando aos nossos corações. Nós queremos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Meu Deus, ajuda-nos a ser um praticante da Tua Palavra, pois a Tua Palavra diz que aquele que ouve e não pratica, a religião desse é vã. E eu peço agora que o Senhor nos dê força para compreender, entender e começar a colocar em prática o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite, eu peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus começou a pregar dizendo: arrependam-se. Irmãos, o maior problema hoje em dia é a dificuldade de arrependimento. A gente, no decorrer de 21 anos de ministério, temos trabalhado com muitos casais e relacionamentos familiares e até pessoais, e a coisa mais difícil que existe é a pessoa reconhecer que está errado. É ou não é, irmãos? Mas o errado, ó, quem é, ó. Aí você fala, não, ó. É difícil, irmãos. Por isso que Jesus já começou: sem arrependimento não tem perdão, sem perdão não tem salvação. Então é necessário que nós nos arrependamos. O que é arrepender? É reconhecer que errou.
Aí as pessoas falam, mas eu não errei. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, já pecou, e Deus não está nele. Como não temos? Como não temos? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A gente pensa que pecado é só matar, roubar, fumar, beber, drogar. Não. Uma palavra atravessada que a gente fala para alguém é um pecado, irmãos. E quem não fala? Uma palavrinha meio espinhenta. Então Jesus começou o ministério dizendo, arrependam-se. É você que tem que se arrepender dos seus pecados, do seu mau comportamento, das suas más atitudes. É você. Reconheça que erramos. A gente erra dia após dia, hora após hora, a gente está errando, irmãos. O arrependimento é uma palavra grega que vem de metanoia. Vocês devem ter ouvido já falar essa palavra aí, parece que tem até uma banda que chama metanoia, né? Que significa conversão, tanto espiritual, como moral, como intelectual. É mudança de direção, é mudança de mente, é mudança de atitudes. Chegou a hora de nós realmente mudar as nossas atitudes. Mas pastor, eu sou crente. Isso não diz nada, porque o diabo é crente. Pastor, eu sou conhecedor. O diabo conhece muito mais que você. O único problema é que ele nunca se arrependeu. Você pode se arrepender. O diabo manja a Bíblia, irmãos. Quando ele foi tentar Jesus lá, ele foi tentar com a Bíblia na mão. Então, está na hora de nós mudarmos. Às vezes a gente fala assim, mas eu me esforço. Isso aí a gente tem que se esforçar mesmo, irmãos. A nossa vida é baseada em esforço. Mas não resolve se esforçar. O que resolve é mudar, porque arrependimento é reconhecer que tem errado e mudar de comportamento, mudar de atitude, mudar de direção, mudar de mente. A nossa mente, irmãos, ela trabalha muito negativamente. Eu estava falando com uma pessoa esses dias aí, ela estava falando muito do amor de Deus, o amor de Deus, né? E de repente ela falou assim, mas tem uma... Ai meu Deus, não sei nem se eu devia falar, mas vamos falar. Aí eu... Traficante, eu acho que tinha que morrer, matar tudo. Porque quantas... Peraí, de repente a gente muda. Estuprador de criança, tinha que morrer. Então, a nossa mente, ela funciona de uma forma bacaninha, enquanto tudo está correndo do jeito que a gente quer. Quando começa a correr de um jeito que a gente não concorda, a gente já... Está na hora de mudarmos, irmãos. Está na hora de mudarmos. Jesus falou que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, a gente tem visto isso. Está na hora da gente se aquecer, está na hora da gente grudar no altar e aquecer a nossa fé. Esse negócio de pandemia, que tem que ficar distante de todo mundo, está esfriando o relacionamento, ninguém se abraça mais. Quanto tempo? Estava conversando com uma pessoa ontem, ela falou assim, os leprosos na época de Jesus se sentiam como as pessoas estão se sentindo hoje, ninguém podia se aproximar. Você viu o cara está em lepra, hoje está assim, ameaça dar uma tossida no mercado para você ver, turma, sai fora de você, ou não é? Está assim o negócio. Então, irmãos, este calor, a gente tinha aqui o negócio do Jason lá, o negócio de abraçar, né? Como fala mais do que palavras, chegar e dar um abraço, hoje não pode mais. E o inimigo tem aproveitado este momento para esfriar. É hora de mudança, é tempo de mudança, é tempo de renovação, irmãos. Deus está conosco, a gente não pode subestimar a doença que ela está por aí, mas a gente não pode levar ao extremo também. É tempo de mudança.
E se a gente não se arrepender, Deus não se manifesta na nossa vida, e a gente fica clamando em vão, em vão. O que eu vejo de pessoas que falam: pastor, Deus parece que não ouve as minhas orações. Olha, se não houver um arrependimento, Deus não vai ouvir mesmo. Deus parece que se esqueceu de mim, não se lembra mais de mim. Se não houver um arrependimento, que é reconhecer que temos errado e mudarmos de comportamento, mudarmos de atitude, Ele não vai responder você mesmo. Um dos versículos que a pastora mais gosta é 2 Coríntios 7,14, que diz que se o meu povo, somos nós, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar, porque agora escolhi, santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Você quer os olhos de Deus e o coração dele fixo em você todos os dias? Você quer que ele perdoe os teus pecados e sara a tua terra? Arrependa dos seus pecados. Reconheça. Irmãos, é muito difícil. É muito difícil. Às vezes a gente vai aconselhar casal, irmãos, às vezes começa a brigar na frente da gente e não tem jeito. E não tem, se descer uma meia dúzia de anjo lá e pegar na goela dos caras e falar assim: meu, você não está vendo que está errado? A pessoa não reconhece. É mais ou menos assim ou não é? Não reconhece. A gente não reconhece, irmãos. A gente se justifica e a gente não pode se justificar. A gente tem que confiar em Deus. A gente tem que se humilhar, se arrepender, diz aqui, se converter dos nossos maus caminhos. Lá em Isaías 55:7 diz que Deus é grandioso em perdoar, mas o perdão só vai acontecer se houver um arrependimento. E hoje em dia, irmãos, está difícil disso acontecer. Eu estava pedindo a Deus uma palavra e Deus colocou arrependimento. Reconheça, reconheça. A gente não reconhece, irmãos, não reconhece. Quando duas pessoas se desentendem, às vezes até membros da igreja: pastor, nos ajude. A gente vê, a gente fala: está todo mundo errado, todo mundo está errado. Mas a pessoa fala assim: pastor, eu não estou errado. Eu vou fazer o quê? O que eu posso fazer? Rachar a cabeça do cidadão e colocar lá: você tá, não adianta. E se eu acusar e falar: você tá, e vai ficar com raiva de mim, fala: não piso mais nessa igreja porque eu passo por errado. É complicado. Quem tem que se arrepender é você. Jesus falou assim: é chegado o tempo, arrependam-se. Você tem que se arrepender, você tem que reconhecer que você está errado, você tem que reconhecer que você precisa mudar, você precisa mudar. Sabe por quê? Porque se não houver arrependimento, não tem perdão, e se não houver perdão, não existe salvação. Lá em Ezequiel capítulo 18, versículo 21 diz assim: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. Quer viver eternamente? Arrependa dos seus pecados, arrependa dos seus erros, arrependa, como diz o pastor Valdemir, né, das besteiragens que você tem feito. Pastor Valdemir fala besteiragem, né? Quanta tolice, irmãos, quanta coisa desnecessária. Arrependa-se das coisas boas que você deveria ter feito e não tem feito. Arrependa das coisas que você poderia ter praticado e não tem, e tem negligenciado. Arrependa-se. Mas nós temos essa barreira, irmãos. E hoje tudo que eu peço é que Deus derrube essa barreira das nossas mentes, dos nossos corações. Que essa barreira nessa noite possa cair por terra. Porque é difícil, irmãos. O ser humano, e principalmente o ser humano do sexo masculino, irmãos, é de uma natureza turrão. O homem, eu falo por mim, masculino,
mulherada não fica muito atrás também não, está quase ali, mas o homem é pior. Difícil, é difícil, irmãos. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito. A pessoa sai da igreja porque fala, a igreja não é do jeito que eu quero. E eu não vou conseguir mudar a igreja. Essa semana o pastor ouviu isso. Eu não vou conseguir mudar a igreja não é do jeito que eu quero. Irmãos, a igreja é do jeito que Jesus quer. É do jeito que Jesus quer. Ele já deixou os princípios estabelecidos da igreja dele aqui na palavra de Deus. Quem tem que se arrepender não é Jesus não, irmãos, porque ele nunca cometeu pecado, ele nunca errou, ele nunca falhou. Quem tem que se arrepender somos nós, porque sem arrependimento não tem perdão, sem perdão não tem salvação. E a gente procura viver no nosso mundinho e dizer, eu sou assim, Deus me fez assim. Deus te fez assim, mas ele também falou, a primeira coisa quando ele começou o seu ministério, ele falou, arrependam-se, reconheça que você está errado, meu filho, e que você precisa mudar. Está na hora, porque o tempo está próximo. Está na hora. É hora de mudança, irmãos. É hora da gente parar para raciocinar. É hora da gente parar para meditar na palavra. Eu preciso mudar. Eu preciso melhorar. Que tipo de servo do Senhor tem sido eu? Será que eu tenho sido um servo bom e fiel? Ou será que eu tenho sido um servo negligente e mau? O que eu tenho feito para Deus? Como tem sido o meu relacionamento com Jesus no meu dia a dia? Ou eu nem lembro dele durante a semana inteira? Eu me preocupo com todos os demais afazeres, com o meu trabalho, eu me preocupo com o meu estudo, eu me preocupo com a minha casa, eu me preocupo com a minha família, com minha esposa, com os meus filhos. Eu tenho tanta coisa, e o meu carro que vive quebrando, e eu tenho que levar no mecânico, e não sei o quê, e Deus mesmo, cadê? Está na hora de mudar, irmãos, está na hora de mudar. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. O mais importante é Deus. O mais importante é Deus. Aí a pessoa vem para a igreja, fala assim, hoje eu vim porque eu quero uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Eu quero que o Espírito Santo de Deus se apodere de mim. Eu quero ser cheio e transbordante. Eu quero os dons. Eu quero um mover diferenciado. E quem não quer? Todo mundo quer. É ou não, irmãos? Quem quer aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem alguns ainda que não querem, né? Mas tudo bem. Mas, irmãos, a gente tem que desejar mesmo. Mas qual é a condição? O primeiro discurso do apóstolo Pedro, depois do Pentecostes, ele falou assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Quer ser cheio do Espírito Santo? Arrependa dos seus pecados. Como é que você acha que o Espírito Santo de Deus vai habitar na sua vida? Cheio de pecado, cheio de mentira, cheio de engano, cheio de falsidade, cheio de desonestidade, cheio de hipocrisia lá dentro, irmãos? Não vai, irmãos. A condição para sermos cheios do Espírito Santo é arrepender dos nossos pecados. Arrependei-vos, diz aqui, para perdão dos vossos pecados. Está na hora da gente começar a se autoanalisar mais, irmãos. A gente tem uma facilidade muito grande de analisar o irmão. Pastor, você viu aquele irmãozinho lá? Nem te digo, pastor. Não é fofoca. A pessoa já começa dizendo, não é fofoca, mas você não sabe o que está apontando. Eu só vou contar para o senhor ficar ao par do nível das suas ovelhas. É assim, irmãos. Como se a pessoa fosse uma santa, imaculada e idolatrada. Vamos fazer um altar aqui, fica em pé lá assim, então, Jesus Cristo. Está na hora da gente se arrepender, irmãos, se humilhar, se arrepender, se converter.
Aí Deus vai perdoar os nossos pecados, e com os nossos pecados nós vamos estar com as nossas vidas limpas, e aí nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Aí as coisas vão começar a acontecer. Ai, pastor, o senhor notou que a igreja está fria? Sabe por quê? Porque você é mais uma pedra de gelo que está lá dentro. Porque talvez se você fosse uma brasa, a Bíblia diz que uma brasinha incendeia uma floresta. Talvez se você fosse uma brasa, teria incendiado a igreja. Mas você é uma pedra de gelo. Eu não falo, né? Estou falando aqui porque, né? Mas é por isso. É por isso que está frio. Porque é mais uma pedra. Precisa fazer o quê? Precisa se converter, precisa arrepender. Arrependa dos seus pecados. A gente quer levar uma vida paralela, irmãos. A gente quer levar uma vida sem compromisso com Deus. Irmãos, a salvação das nossas almas, o povo de Deus, é algo de compromisso. É um compromisso que nós temos com Deus. A igreja não é um clube social que você paga uma mensalidade e você vai lá quando tem uma festa e quando você quer ir na piscina ou quando tem uma atividade, fazer uma academia. Não, irmãos. A igreja é o corpo de Cristo. E o corpo, os membros têm que estar grudados, não é espalhado. Vê se os seus membros, o dedo está espalhado. A pessoa, cada um aqui vai para um canto, aqui não tem jeito. Esculhamba. Compromisso, compromisso. Para isso, tem que haver o quê? Arrependimento, mudança de atitude, mudança de comportamento, né? Como diz lá a definição, mudança radical, tanto espiritual, intelectual e física. Tem que mudar, irmãos. Está na hora de mudar. É tempo de mudança. Nós estamos agora em época de eleição. Os políticos estão tudo alvoroçado aí andando para a praça agora. Ah, agora virou eleição, sobe. Você não acha nenhum. Mas agora está tudo lá, sorridente, pegando as crianças no colo, né? Ah, dando a mão para todo mundo, você nem conhece. Você está lá, oh, como é que vai o senhor? Tudo bem, tudo bem. É, candidato. Tinha que ser, né? Nessa hora. Porque eles estão pregando mudança. Se eu for eleito, este bairro vai ter infraestrutura. Irmãos, já é a quarta eleição que eu ouço a mesma história, está aí, ó. Não dá para acreditar. Mas Deus prometeu que se você se arrepender, se você mudar, Ele vai te ouvir, Ele vai sarar a tua terra, e Ele vai garantir a tua salvação, e Ele vai te encher com o Espírito Santo. E esse que prometeu aqui não é político não, não mente. Esse que prometeu aqui não é político, ele não mente. Ele não é, como é que é? Filho do homem para que minta. Não é homem para ser mentiroso, nem filho do homem para que minta. Ele não mente não. Tudo que ele prometeu aqui ele cumpra. Então você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer uma igreja fervorosa? Você quer um fogo sobrenatural? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Arrependa dos seus pecados. Mas pastor, eu não tenho. Larga a mão de tolice, irmãos. Como não tem? Como não tem? O que diz que não tem é o que mais tem. Tem tanto que nem enxerga que tem, né? Porque vai pecando, vai montuando assim, vai montuando. Até aqui você está vendo quanto pecado, né? Quanto pecado. Agora depois que está aqui assim, ó, aí você não vê mais, né? Porque tapou tudo aqui. A pessoa que não vê é porque tem tanto que nem vê o que tem. Mas Deus, Jesus, começou o ministério dele dizendo assim: arrependa-se dos vossos pecados, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está chegando, está próximo. Jesus está aí às portas. Muitos serão decepcionados, muitos. Haverá uma decepção tão grande, irmãos, porque os conhecedores é que vão sofrer mais, diz a Bíblia. Então, o reino de Deus está próximo. Jesus, todas as vezes que ele ia pregar, ele dizia: arrependa-se, porque o reino de Deus está próximo. Lá em Mateus 10, 7 diz que por onde forem, quando ele destinou os discípulos, os 70 discípulos, a pregarem de 2 em 2 o evangelho, ele falou assim: por onde forem, pregue esta mensagem,
o reino de Deus está próximo. Arrependa-se, o reino de Deus está próximo. Nós estamos preocupando com as coisas materiais. As coisas materiais vão ficar tudo aqui, irmãos. Tudo aqui. Aquele carro que a gente fica encerando, limpando, vai ficar tudo aqui. Tudo. A casa que você, não pode mexer, não sei o quê, né? Não mexe na minha roupa, que eu não gosto que mexe na minha. Vai ficar tudo aqui, vai ficar tudo aqui. Nós temos que nos preocupar com as coisas espirituais. Deus tocou no meu coração. Chegou a hora da gente se arrepender. Chegou a hora de nós confessarmos os nossos pecados. Porque se nós nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. É hora de arrependimento. O arrependimento é pessoal, é você e Deus. Agora, se você pecou contra uma pessoa, vai lá e pede perdão para ela. Viu? Se você pecou contra uma pessoa, vai lá e pede perdão para ela. Se você falou do pastor mal, o pastor está chato ultimamente, vem aqui pedir perdão para mim. Seja macho. Se você falou da sua esposa, maldita hora que eu casei, vai lá pedir perdão. Que eu casei com você, vai lá pedir perdão para ela. Vai lá pedir perdão para ela. Pecou, pede perdão. Você, mulher, também fala, você não é homem, você é um banana. Vai lá pedir perdão para ele, ele não é banana, é homem. Pode ser meio devagar, mas não é banana, é homem. Vai lá pedir perdão para ele. Vai lá. Tem que se arrepender, irmãos. Arrependimento é isso, é se humilhar, reconhecer o erro e mudar de procedimento. Se você tinha palavras espinhudas, arranque os espinhos da sua língua. Eu lembro que eu tinha uma cachorra fila desse tamanho assim, a Prince, alguns aqui conheciam. O Luizinho gostava dela, né? Desse tamanho assim. Um dia passou um ouriço lá, e ela foi em cima do ouriço. E do jeito que ela catou o ouriço assim, irmãos, atravessou assim o cachorro fila tem essa parte aqui muito mole, né? E a língua ficou atravessado, tudo aqueles espinhos dentro da língua dela assim. Sem chamar o veterinário, deu uma vacina nela, uma anestesia, ela dormiu, e aí ele começou a tirar espinho por espinho. Cada espinho que tirava da língua sangrava, e eu podia imaginar a dor que ela sentia. Veio sentir depois que passou a anestesia, né? Mas cada espinhão puxava com alicate, aquele espinhão assim. Irmãos, às vezes a gente tem a língua espinhenta. Está na hora da gente chamar o médico dos médicos para dar uma anestesia em nós e arrancar os espinhos da língua. Vai, né? Deixa Deus pegar o alicate e arrancar os espinhos da língua. A hora que ele acabou de fazer o serviço, a boca dela ficou toda cheia de sangue. Mas sarou, irmãos. E ela nunca mais foi morder o ouriço, acho que ela aprendeu. Eu acho que se a gente deixar Deus fazer um negócio desse na vida da gente, a gente vai aprender também. Se a gente deixar Deus fazer, às vezes, na hora que Deus está trabalhando, irmãos, parece que está judiando. Mas é para o nosso bem. Mas Ele não vai forçar. Jesus começou o ministério dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Para encerrar a pregação, Jesus disse, em Lucas 15, 7, digo-vos que, assim, haverá maior alegria nos céus por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando um pecador se arrepende, os céus fazem festa, Deus fica feliz. Às vezes, o momento de arrependimento, de confissão, é algo duro, né? O cônjuge pega e trai, aí precisa arrepender e confessar e mudar de procedimento. Imagina a dureza que é você chegar e contar. Imagina o risco de vida. Você chegar para sua esposa e falar assim, bem, fui no motel com uma outra mulher, olha o risco de vida que você está correndo. É verdade ou não é? Vixe, dependendo do temperamento da mulher, pega um pedaço de pau e taca na tua cabeça. É ou não é? É um risco. Mas precisa. Quem mandou se fazer? Quem mandou? Não foi homem para fazer? Seja homem para confessar.
para se arrepender e muda de procedimento. Porque sem arrependimento não tem perdão, sem perdão não tem salvação. Sem arrependimento não tem perdão, sem perdão não tem ser cheio do Espírito Santo com pecado oculto dentro da sua vida. Não tem. Então é hora, irmãos, de mudança. É tempo da gente começar a pensar mais na nossa vida espiritual, ou estamos nos enganando a nós mesmos dentro da igreja. A gente vem na prática do pecado e o diabo cochicha assim, não, fica, está tudo certo, Deus é amor, ele nem vai esquentar a cabeça por causa disso. Mas não é isso que Jesus falou, não. Ele falou que tem que haver arrependimento. E arrependimento é reconhecer que fez a burrada e pedir perdão, confessar. Confessar. E a partir desse momento, que tudo parece que é uma tragédia aqui na terra, porque quando você faz uma bobagem e depois você conta, né? Parece uma tragédia aqui no mundo físico, mas lá no céu os anjos estão em festa por você, porque mais uma alma está garantindo a sua eternidade ao lado de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero que você abaixe a sua cabeça agora, feche os seus olhos. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Aleluia. Todas as pessoas que chegaram aqui, as pessoas que estão nos assistindo pela internet também, eu gostaria que neste momento, vou orar por você. A Sueli Carvalho, a Lia Zoc, Marta da Silva, lá de Ubatuba, Celina Alves Melo e todas as pessoas que estão assistindo pela internet. Abaixe agora a sua cabeça, feche os seus olhos, olhe para dentro do teu coração. Se você não conseguir enxergar algo que precisa ser mudado, alguma coisa está extremamente grave na tua vida. Se você conseguir enxergar algo que precisa ser mudado, é hora de nos arrependermos, mudarmos de atitude, mudarmos de comportamento, tanto emocional, espiritual, físico, conjugal, familiar. É tempo de mudança. Senhor Jesus, eu quero agora interceder por cada filho teu que participou deste culto nesta noite, seja aqui na tua igreja presencialmente, ou seja pela internet, que o teu Espírito Santo possa estar neste exato momento tocando no mais profundo de cada coração. Se existe a necessidade, ó Deus, de um arrependimento, de uma confissão, meu Pai, que a gente não possa conseguir dormir essa noite antes de acertarmos a nossa vida contigo, porque nós estamos vivendo os últimos tempos. A qualquer momento a trombeta soará e o Senhor voltará para arrebatar a tua igreja, Senhor. E que tamanha decepção será nossa se nós não participarmos deste grande evento, por simplesmente uma dureza de coração nossa, que não fomos capazes de reconhecer o nosso erro, de pedir perdão e de mudar de procedimento. Por isso eu quero profetizar no nome de Jesus Cristo agora o arrependimento dos pecados, das falhas, o arrependimento das coisas ilícitas, erradas que temos praticado e das coisas corretas, boas e generosas que deveríamos estar fazendo também. Perdoa, Senhor, o teu povo, perdoe a tua igreja, Senhor, que a tua luz possa estar resplandecendo nas nossas vidas e que possamos enxergar, aleluia, o local onde nós precisamos consertar na nossa vida. Eu profetizo, meu Deus, uma igreja viva, uma igreja animada, disposta, trabalhando para o teu reino, aleluia, cumprindo com os desígnios pelo qual o Senhor estabeleceu para a tua igreja nesta terra, no nome de Jesus Cristo, amém, Senhor, graças a Deus. Quem concorda com a oração, diga amém. Graças a Deus.